do rol acusatório, tá? Evidentemente, eu já disse isso para as outras testemunhas, mas sei que para a senhora é ainda mais difícil, né? Todos somos sensíveis, acredito que a defesa igualmente, mas para que nós não tenhamos nenhum tipo de nulidade, ou pelo menos a mera alegação de nulidade, eu peço que a senhora, naquilo que der, seja objetiva e responda às perguntas do Ministério Público e da acusação. Sobre os objetos que a senhora trouxe, o oficial de justiça me informou, mas como eles não estão juntados para a senhora, tanto da acusação quanto da defesa, a senhora, por favor, informe que eu vou indeferir, eu vou avaliar sobre essas perguntas, tá bom? Tá bom. Doutor Horácio. Boa tarde, senhora Clênia. Boa tarde. Inicialmente aqui os sentimentos do Ministério Público em relação à dor que a senhora ainda passa eternamente em relação ao assassinato aí da Rayane. Senhora Clênia, trata-se aqui do homicídio envolvendo o George de Oliveira Corrêa, que no dia 31 de julho de 2020, por volta das 21h30, em via pública localizada na Avenida com vontade de matar por motivo torpe e em situação de feminicídio, com o uso de uma arma branca do tipo... No fato, eu estava perto da casa da minha mãe, né? Eu tinha acabado de sair de casa, eu estava morando na outra casa já, né, Pacoaville, quando a minha filha ligou para o meu namorado, porque nesse dia, quando eu cheguei em casa, meu celular descarregou. E deixei ele carregando, ele me convidou para casa do primo dele, fica lá perto, que é na Escola Elizabeth, lá próximo da casa da minha mãe, que fica na Presidente Kennedy. Ela ligou para ele, informou do que tinha acontecido. Cadê a mamãe? O George deu uma facada na Rayane. A informação no momento. E ele ficou assim, eu olhei o jeito dele, eu falei que foi, porta, lavado de sangue. E eu falei, cadê ela? Tá lá dentro. Cadê ela, pai? Ela tá bem. Papai sem falar, não tinha força para falar. Aquilo me doeu, ele lavado de sangue. Esperamos lá, quando viu o médico. E foi lá na porta. Cadê a minha filha? Ele não tinha nem ação para falar. Doutor, pelo amor de Deus. Aí ele balançou a cabeça. Ela não resistiu. Ela não tinha resistido. Eu falei, não sei mais de nada. Dona Clênia, eu acho que... Aí... pode prosseguir. Eu só via, não sei, eu sentei, só via pessoas, só barulho de vozes. Não sabia mais nada, assim, tipo, quem ia falar comigo, quem chegou perto de mim, eu não sabia definir as vozes, que era muita gente. Minhas irmãs chegaram lá. Eu não consegui ver minha filha dentro do necrotério. Não tinha força, eu não queria acreditar. Eu pensei que era uma facada, foram quatro facadas. Esse monstro tirou a vida da minha filha sem pena e sem dó. Por querer ser dono dela, por querer pensar que ela é propriedade dele, de alguém, não era. Foi muito difícil. Muito difícil, doutor, muito difícil. Senhora Clênia, a senhora chegou a ver o vídeo do momento do assassinato da sua filha? Ou não teve coragem? Nunca vi. Não tenho força.
força para ver esse vídeo. Eu não tenho força para ver esse vídeo até hoje. Eu nunca vi porque... As pessoas que viram esse vídeo relataram para a senhora que a Rayane não teve a mínima chance de se defender? Sim. Que o George teria pego ela, atingido ela de forma repentina, sem que ela imaginasse que ele fosse agredi-la? Um covarde, isso que ele foi. Ele foi um covarde. Ele matou minha filha. Premeditou tudo, calculou tudo. Antes... Planejou tudo. Fez com a minha filha uma covardia. Sabe por quê, doutor? Eu tive trauma até de pegar faca por um tempo, porque eu pensava que quanto a minha filha sofreu ali, porque um dia eu me cortei no dedo e senti dor. Imagine a minha filha, quanto ela sofreu ali naquele momento. Falaram para mim que a faca ficou 2 dedos só. Ele fez isso porque ele quis fazer, porque ele premeditou tudo. Estudou todo o passe de casa, na redondeza de tudo, esses dias tudinhos, 3 dias antes. Antes do dia 31 de julho de 2020, dia que o George assassinou a Rayane, ele teria feito ameaças de morte para a Rayane através do celular? Sim. E a senhora tomou conhecimento disso? Sim, depois que... E em razão da senhora tomar conhecimento desses fatos, a senhora teria passado uma mensagem de WhatsApp para o Marcos, vulgo Sapo, para que ele tomasse cuidado em relação ao George, quando ele estivesse transportando a Rayane para o trabalho, que ficasse atento ao George, com receio de uma possível agressão do George para com a Rayane, correto? Sim. Mas a senhora, quando alertou nesse sentido, a senhora, a princípio, pensaria que se tratasse no máximo de uma lesão corporal, jamais um homicídio? Sim. Eu pensei que eu ia ter minha filha de volta. Certo. Eu pensei que ela ia ali... Excelência, eu gostaria que fosse mostrado o áudio para ver se ela confirma a voz se é dela. Isso, tem um áudio aí no coisa assim, tá? Do QR Code, baixa e mostra aí o áudio. Certo, enquanto... Tenta, Elisete, aí eu vou fazendo outras perguntas para não atrasar. Então a senhora chegou a entrar em contato com o SAP, dizendo, olha, toma cuidado com o George em relação a Rayane. Sim. Né? E o Marco, o vulgo Sapo, teria inclusive brincado assim com a senhora, dizendo que iria cobrar mais, porque ia ser uma espécie de segurança. Sim, senhor. Teria colocado passado um emojizinho de um policial. Sim, foi isso que ele fez. E quem pagava o Marco era a senhora? Sim, senhor. Sempre. O transporte era da Rayane, mas quem pagava era a senhora? Sim, sim. Ok. Além dessas mensagens que o George tinha feito em relação à Rayane, para o celular da Rayane, dizendo que iria matar a Rayane, ele também fez ameaça para a Rayane através do celular da Cleuma, sua irmã? Sim. E a Cleuma mostrou essas mensagens para a senhora? Ela participou para a gente. O celular da Cleuma, ela tem na foto, o fundo de tela, a imagem da Cleuma. Sim, senhor. Estaria na época loura. E aí, nessas mensagens, ele dizia que ia pegar a Rayane, pegar no sentido de agredir, né? Sim. E para o telefone da Rayane, foi diretamente a palavra, eu vou te matar. Eu vou te matar. A senhora viu isso? Não foi só uma vez? Não, foram várias mensagens ameaçando a minha filha. Ele nunca... A senhora chegou a ver o celular da sua filha, inclusive foram os familiares que forneceram para a Polícia Civil, para os policiais Bruno e Elias. Sim. E em momento algum havia uma
mensagem do George para a Rayane, dele dizendo que iria se suicidar. Não. As mensagens dele para a Rayane eram todas no Só sentido era que ele ameaçando a minha filha que ia matar. Ameaçando, queria bater, queria matar. Sim. Só coisa ruim. Só coisa ruim. Eles namoraram aproximadamente 2 anos. Sim, 2 anos. Nesses 2 anos, o comportamento do George era normal. Normal. Ele nunca apresentou ou relatou algum problema psicológico, algum problema mental. Nunca. Ok. O George bebia. Sim. A senhora tomou conhecimento que no dia dos fatos ele havia ingerido bebida alcoólica? No dia que ele matou a Rayane? Doutor, foi o que me falaram no vídeo, que ele tinha pedido uma latinha no comércio que fica à frente, e que no mesmo dia, quando foi para matar minha filha, que ele já foi com a intenção de matar, que quem premedita tudo já vai a intenção de matar, que ele já estava armado. E então a sua ele filha pegou... estava desarmada, né? Hã? A sua filha estava desarmada. Sim. Sim, ela não pode se defender. Ela foi pega de surpresa. A arma que ela tinha era um celular. Um celular, uma chave, os pirulitos, que vinha trazendo para a filha dela, que toda vez que ela vinha no trabalho trazia alguma coisa para a aluna. Sempre. Ok. Aí quem viu o vídeo que relatou para a senhora, os familiares e outros policiais... A minha família, pessoas que me conhecem. Atingiu pelas costas e sem chance de defesa. Sem chance de defesa. Tá. E já tinha ameaçado dias antes. Vocês se reuniram, comentaram e por que foi que não registraram a ocorrência na delegacia de polícia? Acharam que ele não iria ter a coragem? Era só Sim. mais bravata? Sim. Achamos que ele não ia fazer. A Yane era uma pessoa muito calma, muito fechada. Então, ela não acreditou que ele ia fazer isso. Mas ele fez. Certo. Eles teriam vivido namorado durante 2 anos. Sim. E, aparentemente, um relacionamento normal. A senhora teria relatado que depois da morte do assassinato da Rayane, tomaram conhecimento atrás que o George batia na Rayane, mas ela não informava isso para a família. Ocorreu isso? Sim. As pessoas, depois que a Rayane morreu, várias pessoas, não foram uma, foram várias pessoas que chegaram para a gente, que ele era uma pessoa agressiva com ela, que ele batia ela, que ele tinha ciúme dela. Chegou a ser chamado a atenção por amigo dele, para ele não fazer isso com ela. Ele foi um covarde com a minha filha. A minha filha cansou. Ela estava cansada. Ela estava vivendo um caso abusivo, de sofrimento. Ela tinha cansado, ela viu que a vida não era para ela. E ela resolveu dar um basta nisso. Só que, infelizmente, ele não aceitou, né? Ele veio ser um covarde com a minha filha, tirar a minha filha, tirar a mãe da aluna, a mãezinha dela. Vou mostrar. Essa foto aqui é a foto da Rayane? Sim, minha filha. Aqui seria a Rayane juntamente com a aluna? Sim. É o último dia das mães da aluna. Isso foi no Dia das Mães? Foi. Pelo que a senhora está relatando, seus familiares, essa morte não só matou a família, ainda não conseguiu se recuperar dessa intensa dor. Doutor, ele acabou com a gente. Ele acabou com todo mundo. Sabe por que hoje eu estou aqui? Esperamos 2 anos e 6 meses para isso acontecer, sabe por quê? A gente está aqui com força, se veste forte todos os dias, sabe por quê? A gente tem uma trajetória todo dia na vida, se vigia assim, de forte, para seguir a vida por causa mais da aluna.
Porque o que a mãe dela só queria dar o bom de melhor para a filhinha dela. Ela só queria viver uma vida bem. Quais eram os sonhos da Rayane? Ela queria ser enfermeira. Para quê? Cuidar do próximo, porque ela tem um coração enorme. Eu falo porque ela tem, porque ela ainda está viva dentro de mim. Ela está no outro mundo, mas ela está viva dentro de mim. Sabe por quê? A gente alimenta isso. Sabe por quê, doutor? A gente precisa ter força para dar força para neném. Era ela que cuidava da avó dela, da sua mãe? Sim. Depois da minha separação, as minhas filhas ainda eram pequenas. Tinha só a Rafaela e a Rayane. E aí eu tinha que trabalhar. Eu não trabalhava, casei cedo, tive elas cedo. Eu tinha que dar o bom de melhor para elas também. E com a ajuda do meu pai, da minha mãe, da minha família, eu consegui não deixar faltar nada. Porque meu pai e minha mãe sempre foram meu braço direito. Cuidava, minha irmã, meu pai, minha mãe cuidava delas para me trabalhar, para me ajudar. Eles me ajudaram muito, me ajudam até hoje. Eu nunca vou negar isso. Então a gente foi morar com a mamãe. E a menina desde pequeno, porque a minha irmã cuidava, a minha mãe. Então, assim, a minha vida foi essa. A Rayane, então, cuidava da avó dela? Sim. Sua mãe que estava com Sim, glaucoma? cuidava. Inclusive, a minha mãe, hoje em dia, ela vai aparpando as coisas. Sabe por quê, doutor? Culpado desse covarde. Sabe por quê? A minha mãe cuidava da aluna para a Rayane trabalhar, para mim trabalhar, para a Rafaela trabalhar, para o meu pai trabalhar, porque meu pai é viajante, mesmo assim ele tem problema de coração, entendeu? Ela cuidava. E aí, com toda essa situação que aconteceu, quando a minha filha faleceu, quando foi tirada dos nossos braços, ela não morreu com um problema de saúde, ela foi tirada, foi arrancada da gente brutalmente. Ela pegou, chorou demais, a retina da minha mãe inflamou. E hoje ela perdeu mais a visão dela por causa desse covarde. Ele não só tirou a vida da minha filha, como tirou também a visão da minha mãe 100% sim. Ele tem culpa nisso, porque a minha mãe cuidava da aluna perfeitamente. A minha mãe dava banho, a minha mãe dava almoço. Quando a Rayane saía de 7 horas da manhã para trabalhar, chegava para almoçar, era aquela coisa rápida, porque trabalhar em comércio não é fácil. Chegava só de noite a minha filha em casa. No tempo da pandemia, inventou até lanche para vender. Por quê? Porque ela sabia que ela tinha uma responsabilidade de ser mãe. Ela não dependia só de mim, não dependia do meu pai e da minha mãe. Ela queria dar o bom de melhor para a filha dela. Então, ela fazia isso. Então, o tempo que ela tinha, cuidava da filha, cuidava do meu pai, da minha mãe. A gente chegava em casa, ia arrumar as coisas, ia ajeitar as coisas da filha, ia limpar o quarto da minha mãe. Então, assim, ela cuidou da minha mãe também. Fique atento. Além dela ser uma boa neta, ela também era uma boa filha. Sem dúvidas, doutor. Sem dúvidas. E ela era uma boa irmã? Nossa. A irmã, Inclusive, amiga. do George, E ela era uma boa mãe? Sem dúvida, doutor. Excelente mãe. A Rayane aprendeu a ser mãe nova. Você sabe que tem muitas adolescentes por aí que tem filho. Foi relatado pela a Cleuma, sua irmã, que a sua neta, aluna na época 3 anos, está com 5, né? Filha da Rayane, chama a mãe hoje de Estrelinha. Como é que é essa história? É assim, doutor. Tá? Depois que a Rayane morreu, a gente adotamos uma estrelinha. Ela fala assim, vó, olha a nossa estrela. No dia que a Rayane completou 21 anos, que não estava mais aqui, ela disse assim, vó, bora cantar parabéns para nossa estrela. Sabe, doutor? E a gente se olhamos, eu e minhas irmãs, a gente olhou para o céu, cantamos parabéns, a aluna feliz, olhando para o céu, porque a gente estava cantando parabéns para a mãezinha dela. Foi muito triste isso, porque a aluna sente muita falta da mãe.
Ela sente falta da mãe, sabe por quê, doutor? A Rayane cantava para ela, porque ele vive. Cantava para ela: mãe, faz cafuné na minha cabeça, pega a minha mão. E hoje ela faz isso comigo. A Rayane teria feito uma tatuagem no corpo dela em homenagem à Luna? Sim. E que tatuagem era essa? Era uma mãezinha segurando uma criança. Uma que mãe era a Luna. segurando. Isso. E o era nome a da Rayane Luna embaixo. Segurando a Luna. Sim. E o nome da Luna embaixo. O Elisete, você pode mostrar. Não, não, o áudio fica depois. Mostra agora aquela imagem da denúncia que tem a tatuagem, por gentileza. A senhora me desculpe aí, mas eu queria confirmar com a senhora se essa fotografia aí, essa tatuagem que tem aí nas costas, seria a tatuagem que a Rayane fez em homenagem à filha dela, Luna. E por ironia do destino, uma das facadas atinge a própria Luna. A senhora tem condição de olhar e ver isso aí? Se a senhora não tiver, a gente passa adiante aí. Elisete, coloque então Meu Deus. o vídeo, o áudio. Dá para aumentar para os jurados escutarem? Inclusive distância do geólogo, quando ver, eu fico sempre capturado, entendeu? Quando eu for pegar a Rayane, eu ficar atento no seu redor, tá? Aqui pra gente. Inclusive distância do geólogo, quando eu ver, eu fico sempre capturado, entendeu? A senhora escutou esse áudio? Essa voz é da senhora? Sim. A senhora mandou esse áudio para quem? Pro Marcos. O sapo? Sim. Para que ele tomasse, observasse... Que ele não deixasse o Jorge chegar perto dela. Porque ela já, Em nenhum momento. Porque ele já teria, pelo fato do George já ter ameaçado anteriormente a Rayane, e a senhora está com receio do George vir a agredir Sim. de alguma forma a Rayane. Sim. Em decorrência desse áudio, o sapo, o Marcos, teria dito que iria até cobrar mais. Sim. Ia passar a trabalhar como segurança. Ele mandou até uma carinha de policial no WhatsApp. Mas no dia lá que a Rayane foi assassinada, o George chegou para falar e ele foi-se embora. Sim. Na verdade, todos os dias o Marcos, quando ia deixar a Rayane, ele esperava ela entrar. E nesse dia não aconteceu isso. Ele pegou o que as minhas irmãs falam, que ele chegou, a Rayane desceu da moto, ele foi embora. Relatou que ele tinha uma outra corrida, mas ele mentiu, porque ele foi direto para a casa dele. E aí, logo em seguida, esse covarde atravessa a rua para matar minha filha, para fazer o que ele tinha prometido há dias, rodando perto de casa da minha mãe, e o que ele prometeu nas mensagens. Ele fez. Ele é um covarde.
A senhora disse, então, que eles se relacionaram durante 2 anos e que, até então, o Geórgio tinha um comportamento normal, nunca relatou que tivesse algum problema, uma perturbação mental, uma perturbação psicológica. Nunca. Nunca mencionou um tal de transtorno de borderline que tivesse. Isso é mentira. Nas mensagens dele para o celular da Rayane, eram todas mensagens de cunho de violência dele para com a Rayane. Sim. Ameaças de agressão, ameaças de morte. Sim. Jamais mensagem no sentido que se ela não ficasse com ele iria se suicidar. Repita, por favor. Ele nunca mandou uma mensagem para ela dizendo que iria se suicidar. Nunca. As mensagens dele eram todas de que iria Todas agredir, queriam matar ela. Ok. Doutor, posso falar? Pode. Inclusive, teve um dia que o pai e a mãe dele foram em casa, de manhã cedo, o pai e a mãe dele, né? A dona Socorro e seu Zelão, que chamamos Zelão, que eu não sei o nome certo, tá? O que ele falou pra gente, para mim e para minha mãe, que atendemos eles? Ele falou que se a gente tinha coragem de colocar um vagabundo dentro de casa, um gigolô. Isso saiu da boca do pai dele, certo? E aí a gente estava querendo entender por quê. Se um pai ou uma mãe chega na casa para falar para outra pessoa, é porque eles devem conhecer bem o filho. Porque isso saiu da boca do pai dele. Okay. Certo? Essa faca aqui foi a faca que foi utilizada pelo Geórgio para matar a Rayane. Inclusive, consta ainda sinais de sangue na faca. E o laudo pericial atesta isso, sangue humano. A senhora chegou a ver essa faca lá na delegacia? Foi mostrado para a senhora? Doutor, como eu lhe falei, tem muitas coisas que eu não tive coragem de ver. Quando passou no programa da Fátima Bernardi, inclusive, como foi um caso bem repercutivo, né? Passou muito tempo na televisão e quando eu abri a televisão, estava passando o programa dela e vi automático a faca no lado, sendo que a primeira vez que eu tinha visto a faca. Foi o único momento que eu vi a faca pela primeira vez e desliguei a televisão. Certo. Consta que, em decorrência do assassinato da Rayane, foi feito passeatas aqui em Santana, também foi feito passeatas em Macapá, né, de protesto contra o feminicídio da Rayane. Sim. A senhora tomou conhecimento que esse caso ele teve repercussão não só em Santana, mas em todo o estado do Amapá, inclusive fora do estado? Sim. Com notícia no programa do Siqueira Júnior, o programa Alerta Nacional na Rede TV? Sim. E teria saído não ficou exclusivamente de Santana? Não ficou somente no Amapá, ficou em rede nacional, sim. Macapá também ficou? Macapá também. Saiu TV Amapá? Tudo, tem conhecimento? tudo, sim. Outras emissoras sim, de inclusive TV? Foram mais de uma semana passando o mesmo caso. Foi muito tempo, foi um caso, para você ver que foi um caso muito cruel. A Rayane, então, era uma pessoa que tinha muitos amigos, era uma pessoa muito querida? Muito, muito querida. Ela não tinha desavença com ninguém? Não. 2 anos de relacionamento. Consta ainda que a motivação aí do assassinato da Rayane por parte do Geórgio seria pelo fato dele querer reatar o relacionamento e a Rayane não quis mais. Diz que chegou, assim, deu um basta, esgotou da relação. Sim, ela cansou. Só ela sabia o que ela estava vivendo. Então ela deu basta nisso, que ela disse que ela não queria ver uma vida para ela, esse tipo de vida. Então ela resolveu separar dele. Ainda chegou, pediu para ele deixar ela em paz, que ela só queria viver, ela queria um tempo para ela, para a filha dela, inclusive para o trabalho novo dela, que, na verdade, assim, primeiro emprego da Rayane, praticamente ela não teve prazer de... Tem algo mais que a senhora... perdão.
A senhora sabe quem são essas pessoas aqui que eu vou citar para a senhora? Se a senhora souber, a senhora fala e explica se tem parentesco, alguma coisa em relação ao George, tá? Brendo Wellington da Silva de Melo. Amigo dele. Amigo dele. Ednelson Costa de Oliveira. Tio dele. Tio do George. Aderlan de Oliveira Correia. Irmão dele. Renan de Oliveira Correia. Irmão dele. Arícia Gadelha Maciel. Essa moça, na verdade, eu vim saber dela dia 21 de julho de 2021. Chegou mensagem no meu telefone relatando que essa moça estava falando com ele e se referindo a outro nome, né? Rafael. Quando se trocaram os contatos, quando que me enoja falar esse nome desse monstro, trocou mensagem com a Arícia, ele ligou vídeo chamada para ela, tá? E aí ela fez print porque quando ela se deparou, viu que era ele, o assassino da Rayane. Ela mandou para a amiga dela que ela estava assustada, ela não sabia o que fazer e contou para essa amiga dela. E essa amiga dela entrou em contato comigo, né? Não sei como ela achou meu número, entrou em contato comigo, relatando que ela achava errado um covarde desse tá com toda essa regalia no IAPEM, sabendo do caso que porque ele está preso e está tendo toda essa regalia, está vivendo bem lá. E aí falou para ela fez print, mandou para mim. Eu perguntei, eu não sabia quem era ela, eu procurei o nome dela e mandei a foto para ela. Eu disse, é essa pessoa? Ela disse sim. E aí vi ter conhecimento dela agora e deixei, né, arquivado no meu telefone, que quando soube o nome, aí eu falei, eu já ouvi esse nome. E encaixou. Agora, o quê? Para quê? Por quê? Ele que deve saber. Certo. Então, nessas mensagens, o George, mesmo preso, estava conversando por telefone com a pessoa que estava aqui em Santana. Sim, senhor. Através de mensagem de celular. Sim, videochamada. Consta também que no dia que a Rayane foi assassinada, 9h30, aproximadamente, o Ronaldo, que seria seu cunhado na época dos fatos, e casado com a Cleuma, sim, teria conversado na Praça Cívica com o George, inclusive dado conselho para que o George seguisse a vida dele e deixasse a Rayane de lado, que a Rayane seguisse a vida dela e o George seguisse a vida dele, e que, segundo o Ronaldo, o George tinha prometido que não iria fazer nada demais. A senhora tomou conhecimento disso? Sim. E 2 horas depois ele acabou por matar a sua filha. Para o senhor ver o que ele estava querendo fazer. Ele premeditou, primeiramente, o assassinato da minha filha. O que ele estava querendo, acho assim, tirar o flagrante, que era, no caso, assim, o que eu quero dizer? Que ele estava querendo enganar. Sabe por quê? Porque essa mensagem de que ele ia deixar minha filha em paz é tudo mentira, porque ele prometeu isso. Ele disse que ia deixar a Rayane em paz, que jamais ele ia ter coragem de machucar ela, falou para mim. Ele também chegou para falar para a senhora que, mesmo depois das ameaças que ele tinha feito contra a Rayane, que ia deixar de lado, que não iria fazer nenhum mal a Rayane. Que não iria machucar ela, que ele não ia ter coragem de fazer isso, que ele ia deixar ela em paz, que ele, para mim, desculpar ele, e também ele ia pedir desculpa para minha família. Que foi isso que ele estava fazendo. Ele estava agindo de má fé, porque ele sabia que ele ia fazer, mas só que ele estava enganando a gente. Ou seja, eu vou enganar os otários para me fazer, pensando que a gente não ia ter provas.
Entendeu? senhora Porque tomou- que no dia que ele matou minha filha, ele tentou pegar o celular dela para quê? Não foi para ver nada. Foi para querer o telefone dela, roubar o telefone dela para poder não ter prova contra eles, sendo que ele esqueceu das câmeras que tinha ao redor de casa. E durante esses 2 anos que a Rayane conviveu com o George, ela o respeitava, ela não chegou a traí-lo. Aí não tinha nem tempo mais para ele. Ela não tinha mais tempo para ele. E a Rayane não saía de casa, a Rayane começou a trabalhar, só não tinha tempo. Ela estudava online, que no tempo da pandemia estudava online, cuidava da filha. Quando chegava em casa, ia fazer as coisas da filha, fazia as coisas de casa, para ajudar a minha mãe, porque ela ajudava a minha mãe bastante dentro de casa. Entendeu? Às vezes a Rayane chegava para almoçar, não estava nada pronto, ela ajudava a minha mãe, ela não media esforços. Certo. E nesse período de aproximadamente um mês, né, no mês de julho, que teria havido o término do relacionamento, a Rayane também não teria se envolvido em nenhum outro relacionamento amoroso. Não, doutor. Então, essa Não. história de que a Rayane tinha passado um chifre, se envolvido durante a constância do relacionamento com o George, ou após o término, isso não existe. Nunca existiu. Tem algo mais que a senhora queira acrescentar em relação a esses fatos que a senhora acha importante que não tenha sido perguntado? Ou como, deixa eu lhe falar, como eu relatei, né? Ele mentiu pra gente, ele disse que jamais tinha coragem de machucar a aluna, a mãe dela, a mãe da aluna, sendo que ele não pensou que ele estava tirando uma pessoa que a mãe, que ela era mãe, ela queria dar o bom e de melhor, então ele não pensou nesse momento na filha dela, então ele fez isso por covarde, porque ele é um covarde, ele é um assassino, covarde, covarde, covarde. Ele não é doido, ele não é louco, ele fez porque ele quis, porque ele não é homem, ele não é digno dessa palavra homem, porque ele é um covarde. A senhora tomou conhecimento que no dia anterior ele teria ido ao encontro em situação semelhante ao encontro da Rayane, e que por sorte da Rayane, o Erinaldo, o vizinho, ia saindo do carro próximo da Rayane e ele teria recuado? Sim. O que o Erinaldo passou para a gente? Ele, inclusive, ele procurou nós, ele relatou que na quinta-feira, um dia antes dele matar minha filha, ele chegou a atravessar a rua, a Rayane chegando em casa, ela já chegava direto com a chave no portão, e aí quando ele viu o Erinaldo, né, abrir a porta do carro, ele recuou. Então naquele dia ele já ia já ia matar minha filha sim. Porque ele já estava rodeando perto de casa 3 dias antes, então ele já queria fazer, só que ele queria só uma brecha. Entendeu? Para minha filha ficar só, porque a minha filha não pôde se defender. O George nunca trabalhou como açougueiro, não, né? Pelo que eu sei, não. Ok. E a senhora tomou conhecimento se nessa última semana o George estava cercando aí a casa da Rayane, ficando à noite, assim, à espreita dela, assim, imagens de câmera aí do comercial Natália, mostra ele numa sequência de dias próximo do assassinato, tipo terça, quarta, quinta e sexta. Sim, sim. Teve as filmagens, né? Estava 3 dias antes do fato, sendo que também teve um dia que meu pai abriu o portão de casa, inclusive meu pai estava na recuperação também daquele que tinha feito, estava com aparelho, ele estava no portão de casa encostado num lixeiro lá, debruçado, tipo esperando, ou querendo fazer mal, sabendo que tinha só meu pai, minha mãe e a aluna dentro de casa. E essa situação aí, desses últimos dias, ele, antes de ter terminado o relacionamento com a aluna, ou com a Rayane, ele não tinha esse comportamento? Não.
E esse comportamento Ele foi, já foi ele foi, depois ele da, foi, do ele término foi aparecer mais assim com e depois frequência das ameaças. depois das ameaças. Se o comparecimento dele nesse comercial Natália era eventual, não era toda noite assim. Não era nessa toda sequência. noite, não era toda noite. Daí, motivo pelo qual, junto às ameaças e esse comportamento, a senhora acredita que ele tenha premeditado o crime? Com certeza. Ok, obrigado, sem mais perguntas. Doutor Cícero, o senhor tem alguma pergunta? Boa noite, dona Clene. Boa noite, doutor. Quero, antes de lhe fazer as perguntas, lhe agradecer publicamente pela confiança que a senhora e a sua família depositaram na minha família e nos contrataram para lhe representar na justiça, desde o momento que o inquérito iniciou na delegacia de polícia. Dona Clene, a senhora em algum momento passou cartão de crédito para pagar a mensalidade atrasada da escola do acusado? Sim. Quantas vezes a senhora fez isso? Umas 2, 3 vezes, no caso assim, fora que quando a Rayane pedia para usar o cartão, né? E eu falava assim para ela, mas eu já tá paga a tua mensalidade, para que tu quer mais, tipo? E ela me informou que ela passou para ele não desistir de estudar. Ou seja, ela queria que ele Ajudar ele. ajudar para ele se formar, Colocar pra na ser alguém cabeça vida. dele, para ele entender que ele poderia ter um futuro melhor, mas ele não quis. Certo. A senhora soube que havia um cidadão na penitenciária ou fora da penitenciária, Ednelson, que é tio dele, que passava carne para dentro do Iapém, que ele escolhia o tipo de carne que queria comer e era passado para dentro do Iapém? Sim, eu fui informada que o tio dele... Ou seja, ele não comia alimentação igual dos outros presos? Não, ele sabe disso. Ele vive a vida que ele quer, porque ele tem regalia lá dentro, porque a própria família dele faz. Eles conseguem isso? Sim. A senhora soube que, além dessa questão da carne, passar escondido lá pela penitenciária, entrar e ir para a cozinha, cozinhar e entregar para ele um prato diferente dos outros. A senhora soube que ocorreram outros fatos ilícitos dentro do Iapém envolvendo ele, uns faccionados contra policiais penais porque queriam revistar a cela onde ele estava para tentar capturar telefones? Sim, estou sabendo. Está sabendo? Sim. A senhora tomou conhecimento de que ele ele tem telefone, tem regalia, tudo lá e costuma falar com as pessoas aqui de fora? Sim. É o que passa. É o que passa para a gente. Certo. Ele costuma falar com as pessoas com outro nome, com nome trocado? Normalmente, com o nome dele mesmo? Sim. Certo. E ele tem essas regalias todas? Sim, senhor. Lá dentro do Iapém? Tem. A senhora soube que ele enganou o delegado de polícia, dizendo que no momento que pegaram ele, que ele negociou para se entregar, porque ele estava com medo que a população de Santana matasse ele pela desgraça que ele fez. E aí ele resolveu se entregar como advogado e negociou. A senhora soube que ele enganou o delegado, dizendo que ele estava com Covid, só para ficar numa cela especial, afastada dos outros presos? Sim, senhor. Tudo mentira. Fez isso? Fez. Ele mentiu para o delegado? Mentiu para o delegado. E descobriram depois que ele era mentiroso? Não tinha nada de Covid. Não tinha nada. Ele sempre foi mentiroso. Ou seja, ele é acostumado a enganar as pessoas. Sempre. E se fazer de santo depois. Santo ele não tem nada. Certo. Ele alguma vez demonstrou na sua família, por alguém da população, da sua casa, entre seus amigos, no convívio do seu lar, que ele tem algum problema mental, algum distúrbio? Nunca. Nunca teve? Nunca teve, isso é mentira. Isso é uma tese que ele quer inventar. Essa história de que ele matou sua filha sob violenta emoção, pela paixão. O que a senhora acha disso?
Nunca existiu emoção. Quem ama, mata. Para quem vai armado, premedita, passa 3 dias calculando tudo, não é emoção. É pura covardia. Perfeito. Muito obrigado, dona Clênia. Uma boa noite para a senhora. Boa A noite. defesa tem alguma pergunta, doutores? Boa noite, dona Clênia. Boa noite. Dona Clênia, na primeira audiência, a senhora mencionou... Ele enganou a gente, na verdade, No durante primeiro 2 anos. depoimento, a senhora mencionou que George era uma pessoa que, naquele momento, demonstrou ser uma pessoa que a senhora não tinha conhecimento. Sim. A senhora confirma? Confirmo. Ok. E como era George durante os 2 anos de relacionamento com Rayane? Uma pessoa normal, né? Que na verdade enganou todos nós da família. Você me fez uma pergunta e eu tenho direito à resposta, não é isso? Isso, mas uma resposta direta, sem... Não, eu estou lhe Subjetiva. respondendo, né? Eu vou tenho prosseguir. direito. Antes do crime, a senhora mencionou que vocês sempre estavam juntos. Sempre, Confirma? todos os casos, eu passei tudo em família, fazíamos junto. E sempre ele não demonstrou esse monstro que ele é, que ele fez. Ele era uma pessoa de dentro da sua casa. Sim, frequentava. Entendi. A senhora ainda na delegacia mencionou que George era uma pessoa tranquila. Confirma? Tranquila, mostrou para nós durante 2 Isso. anos. A senhora mencionou também que George estava bebendo próximo ao comércio da sua residência. Não falei. Pra quem Ele pediu uma cerveja, que foi que falaram pra gente. está no inquérito, uma resposta sua, que George estava bebendo há dias em um comércio próximo. O vídeo demonstrava. Há dias não, bebendo, todo dia ele bebia. Sim, aqui no seu depoimento na delegacia está assim. Se George era uma pessoa que naquele momento a senhora já tinha medo, por que a senhora não acionou a polícia? Tinha medo. Sim, a senhora mencionou. Eu não Que mandou tinha- uma mensagem para o Marcos pedindo para tomar cuidado. Se o George estava bebendo lá próximo durante 3, 4 dias seguidos, por que a senhora não acionou a polícia? Porque a minha filha, na verdade, esses vídeos eu vim saber depois. Porque eu não morava na frente da casa da minha mãe. Esse vídeo a gente soube depois, que ele estava premeditando os 3 dias seguidos. Entendi. A senhora presenciou alguma vez o George agredir Rayane? Não. A senhora disse que soube depois. Sim, Por quem? por outras pessoas. Quem são essas pessoas? Não é fato eu relatar aqui os nomes, porque eu não sei o nome. Tá, mas são vizinhos, são amigos? São pessoas conhecidas dele mesmo. E da senhora? Não. Clênia, me responda uma coisa. Nos últimos anos, a família fez vários vídeos, isso é normal, a gente entende. Mas, durante esses anos, nunca foi feito um vídeo com essas pessoas que vocês relatam, contando de um certo momento, de uma ocasião, de uma agressão. Por que nunca foi feito esse vídeo? Na verdade, assim, cada pessoa, ela tem o seu direito de se manifestar, de falar. Por que não falava? Porque era briga de casal. Achavam Não, que... eu estou dizendo depois. Depois... Isso. Na verdade, ficamos sabendo depois do caso que ele pegava, batia minha filha. Por que essas pessoas não se manifestaram? Foram vários vídeos feitos pela família. E a gente está dizendo que entende. Não sei o porquê. Mas a senhora chegou a convidar alguém? Não. Não? Dona Clênia, a senhora sabia que esse George trabalhava? Eu nunca fiquei sabendo em que ele trabalhava. Não. Não é do meu conhecimento. Nem de delivery, nem vendendo tênis, nem Não. vendendo roupa. A senhora Não. sabia que o George e Rayane tinham uma tatuagem em comum? Que eles tinham feito no Não era do meu relacionamento? conhecimento. Não era do seu conhecimento? Não. Dona Clênia, a senhora conhece a senhora conhece um protocolo que tem no CNJ, que diz que toda pessoa que é presa em flagrante passa por esse protocolo na delegacia, porque nós estávamos em época de pandemia e era obrigatório fazer. Quero saber por que a senhora diz que George tentou enganar um delegado de polícia. Ele tentou não, ele enganou, né? Ele Ele enganou o queria enganar, delegado. né?
Ele queria, porque ele acha que, na verdade, hoje em dia, tem situações que o dinheiro fala mais alto, né? Não, o delegado de polícia se deixou enganar pelo George. É isso que a senhora É está você falando? que está falando. A senhora disse que ele enganou o delegado de polícia. Ele enganou, ele mentiu. Por que ele mentiu? Porque, na verdade, ele queria tirar o dele para não ser preso, Dona para não Clênia, ficar a preso. senhora tem conhecimento do protocolo do Conselho Nacional de Justiça que fala que toda pessoa presa em flagrante passa por esse procedimento? Eu não procurei saber. Tá ok, vou passar a pergunta para o meu colega. E eu posso falar mais alguma coisa? Dona Clênia, só com a pergunta... A senhora me dá licença? Eu com todo respeito a cada profissão de vocês, a minha profissão, eu como mulher, Dona Clênia, não é uma pergunta, excelência, então, por Mas, favor, doutora, não, só um minutinho, doutora. é uma vamos lá. opinião. Eu acho que eu não vejo nenhum óbice da senhora terminar, tá? Desde que não sejam ofensas ou algo nesse sentido, a senhora pode terminar. Por mais, como eu disse à senhora, por mais dolorido que seja um momento, a gente não quer que nada macule esse julgamento, tá bom? Ok. A senhora ainda há perguntas para a testemunha? Dona Clênia, eu queria só esclarecer um ponto para os jurados, que é o seguinte: a senhora conhece o Erinaldo dos Santos Vaz? Sim. Sim, ele era vizinho de vocês? É, vizinho, mora do lado da casa da minha mãe. Depois do fato, ele chegou a conversar com a senhora? Ele chegou a falar para a gente lá de casa, para minha irmã, para mim, que ele viu, ele que chegou para a gente para falar, que na quinta-feira ele pegou, atravessou a rua, na hora que a Raiane ia chegando para abrir o portão. Foi na hora que ele saiu do carro e ele viu, ele recuou, a Raiane entrou. Foi isso que ele falou. Então, ele falou só essa parte para a senhora, mas ele não contou o resto do depoimento dele na delegacia. Eu vou ler para a senhora um trecho que ele fala o seguinte: que Jorge costumava frequentar a mercearia Natália, estabelecimento comercial que fica bem na frente do local do crime. Que enquanto namorava com Raiane, Jorge costumava aguardá-la voltar do trabalho no referido comércio. O senhor Erinaldo, ele chegou a comentar com a senhora que ele fez essa afirmação na delegacia, nas folhas 63? Não. Não? Ele fala aqui que o Jorge, quando namorava com Raiane, tinha esse hábito de aguardar ela na frente desse mercantil durante todo o tempo de relacionamento. É o que ele fala aqui. Ele não relatou essa fala dele, essa afirmação dele na delegacia para a senhora. Não, para mim não. Não, tá certo. Te agradeço. Boa noite, dona Clênia. Boa noite. Dona Clênia, vou prestar alguns esclarecimentos com referente ao seu depoimento em sede de interrogatório, delegacia de polícia. Excelência, ela não é interrogatório, ela é informante. Termo de declaração, doutor. Pronto, Termo de pode declaração. prosseguir, doutor. Clênia, aqui você afirmou que, devido aos desgastes, Raiane não aceitou Jorge de volta. Que Jorge, então, passou a procurar Raiane de forma insistente, inclusive mandando muitas mensagens e fazendo ligações. Ok? Sim. Então, a questão da perseguição do Jorge, dele começar a ligar de forma insistente e mandar mensagens de cunho com um teor de ameaça, foi após esse término? Foi durante esse período de uma semana? Foi, no caso, o período de uma semana. Foi nesse período de uma semana. Que ele e tava... fazia quanto tempo que eles tinham terminado? Uma semana? Mais de um mês. No caso, quase um mês, praticamente. Quase um mês. E esse estopim, esse evento de ligações, senhora lembra de quantas ligações eram feitas por dia? Você chegou a verificar? Mas eram várias, mais de uma. Sim. Ele perturbava a minha filha manhã, tarde, noite, madrugada. Perturbava ligando, mandando perturbava mensagem? Os dois. Ok.
Em seguida, a senhora afirmou que George possuía ciúmes de Rayane e não aceitava que ela seguisse a vida sem ele. Sim. Então, George, a partir do momento em que ocorreu esse término, ele ficou compulsivamente, desesperadamente atrás de Rayane. Sim, ele não aceitou o fim do relacionamento. Que George passou a ofender Rayane, afirmando que esta teria um monte de macho e que teria um caso com o patrão proprietário do mercantil real. George, ele estava demonstrando esse comportamento paranoico, acusando Rayane de infidelidade, de estar com outras pessoas? Sim. Ele chegou a fazer isso por ligação? Quando falava com ela chegou a falar isso para a senhora? Ela não chegou a falar para mim. A senhora viu apenas depois das mensagens? Muitas coisas eram muito fechadas. Com relação no seu depoimento, no momento que você fala, que George foi visto nas redondezas de sua casa em outros dias, anteriores do fato, inclusive bebendo em uma mercearia, chamada Mercearia Natália. A senhora chegou a presenciar essas filmagens no qual ele está realizando o uso de bebida alcoólica? Sim, depois que a minha filha morreu, tivemos as filmagens. Inclusive, dos 3 dias antes, ele premeditando o crime e no dia do assassinato. 3 dias que ele já estava indo lá na mercearia, já estava bebendo. A senhora chegou a observar os horários que ele estava indo lá na mercearia? Eu não cheguei a me aprofundar muito nisso, porque dói demais. Certo. A senhora chegou a se atentar se em algum dos momentos Jorge ele chegou a comprar uma cuba de cerveja? Não. A casa de Jorge era próximo? Sim. Quanto de proximidade em metros? Em 100 metros? 120 metros? Eu não sei falar a distância, é que é próximo. Tipo, daqui para ali saindo, dobrando. Ok. Terceira casa. Esse comércio era próximo, então, também da casa do Jorge? Próximo. Próximo. Na frente também da casa do meu pai e da minha mãe. Mas esse comércio ele era de frente para a sua residência? Sim. Ok. George, ele frequentava anteriormente esse comércio? Não frequentemente, não frequentemente, não. Não frequentemente, não. Mas a senhora já tinha visto ele indo outras vezes lá. A senhora ia nesse comércio? Poucas vezes. A senhora ia nesse comércio também? Sim. Sim, ok. Sem perguntas. A defesa está satisfeita, excelência. Os senhores jurados têm alguma indagação a fazer? A dona Clene? Algo, dona Clene, que a senhora queira acrescentar dentro dos parâmetros e das balizas que eu falei para a senhora? Doutora, a única coisa que eu tenho a relatar que seja feita a justiça, que ele pague porque ele fez com a minha filha, porque ele não só tirou uma filha, ele tirou uma mãe, uma estudante, que ela trabalhava para dar o bom de melhor para a filha dela. Eu quero que se feche justiça. Para mim, como mãe, dói muito. As minhas irmãs falam assim para mim, mana, tu é forte. Eu não me sinto forte, sabe por quê? Porque eu não tenho coragem de abrir o vídeo do assassinato da minha filha. Dói, machuca, só as pessoas falarem. Eu convivo durante 2 anos e 6 meses com uma dor que nunca vai ter fim. Que tem dias para mim a ficha não caiu. A minha filha vai chegar, a minha filha vai voltar. Eu estou com a filha dela e não é fácil para mim. Sabe por quê? Porque todo dia ali eu faço o que a mãe dela queria fazer. Eu busco fazer o que a mãe dela queria fazer. A única coisa que eu só não posso fazer é realizar o sonho dela. Que esse mês, dia 27/2, ela ia se formar. E ela ia ser uma grande enfermeira. Sabe por quê, doutora? Porque minha filha era boa, ela tinha um coração enorme, ela ajudava o próximo. Os colegas dela, teve um fato que a colega dela não tinha condições de pagar a faculdade. Ela disse, bora fazer um bingo, ajudar, para ela não desistir.
Ela não só pensava nela, pensava no próximo. Pensava na família, pensava na filha. Então, ela queria dar o bom e o melhor para a filha dela. E não é fácil. Hoje em dia, a aluna fala assim, vó, a minha mãe trabalha aqui. A minha mãe estuda aqui. Ela não fala, a minha mãe trabalhava, a minha mãe estudava, não. Sabe por quê? Porque eu fico pensando, será que a aluna pensa que a mãezinha dela vai voltar? Ela pergunta, ela fala assim, eu quero ver o norte, eu quero ver as fotos da minha mãe. Eu quero a camisa da minha mãe para dormir. Vó, eu quero mamar. Sabe por quê? Ela mamava no peito da mãe dela. Ela ficava pegando. Para dormir, a Rayane cantava para ela, porque ele vive. Eu canto, eu faço cafuné nela. E dia que ela olha para mim, eu falei, filha, dorme. Eu não consigo dormir. Segura a minha mão. Que a mãe dela fazia isso com ela. Pronto, dona Cleine, posso imaginar, sim, a sua dor, mas não mensurá-la. De qualquer forma, eu vou encerrar o seu depoimento e a senhora pode ficar aqui no plenário desde que não se manifeste. Tá Obrigada. Bom? Como eu disse, a gente não quer perder o trabalho desenvolvido até agora. Obrigada. Nós vamos iniciar agora a oitiva das...